Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, bem-vindos ao podcast Lusa Extra. Eu sou o Pedro Sousa Carvalho, sou jornalista da agência Lusa. Comigo está o meu homónimo Pedro Crisóstomo, que é jornalista da secção de Economia da Lusa. O Pedro, digamos, é o nosso especialista em temas mais relacionados com a fiscalidade. Hoje vamos falar sobre algo que creio que interessa a toda a gente, que são os impostos, o IRS. Pedro, bem-vindo. Olá. Na semana passada, portanto, o Parlamento aprovou uma descida de impostos de 500 milhões de euros, com efeitos já para este ano. Na semana passada, ou há 2 semanas, e esta semana o Ministério das Finanças publicou novas tabelas de retenção de IRS e o Pedro vai nos ajudar a explicar, tintim por tintim, tudo que vai mudar nos nossos impostos e nos nossos salários. Pedro, eu começo precisamente por aqui, ou seja, para te perguntar o que vai mudar nos nossos impostos e nos nossos salários. Bom, o IRS, que é o imposto que se aplica aos rendimentos dos contribuintes, vamos pensar em trabalhadores por conta de outra, em trabalhadores independentes, pensionistas, vai ser mais baixo em 2025 do que face a 2024. E também será mais baixo do que estava inicialmente previsto para este ano. E porquê? Porque o Parlamento, à boleia de uma proposta de lei do Governo, aprovou um desagravamento fiscal a meio do ano. E essa proposta de lei vem trazer uma descida das taxas de IRS que se aplicam do primeiro ao 8º escalão. E, portanto, como o IRS é um imposto progressivo, isto é, as taxas do imposto aplicam-se em escadinha, as taxas vão ser aplicadas a cada uma das fatias do rendimento de um contribuinte em função dos patamares que estão definidos na tabela do Código do IRS. O imposto é progressivo e isso faz com que todos os contribuintes que pagam o imposto tenham uma redução fiscal. Porque, por exemplo, mesmo havendo só uma redução do primeiro ao 8º escalão, os contribuintes do 9º escalão também beneficiam dessa descida. Indiretamente. Indiretamente, ou melhor, diretamente, porque também têm uma redução das taxas que se aplicam ao seu rendimento nas bandas que estão definidas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no oitavo. Exatamente. Só não tem no nono, no rendimento que diz respeito à fatia que está definida no Código como sendo a do 9º escalão de rendimento. E quando é que estas alterações vão entrar em vigor? Ou se quiseres, perguntando de outra forma, quando é que nós vamos sentir estas alterações no nosso bolso? Bom, os contribuintes vão sentir estas alterações já a partir de agosto, mas é preciso separar 2 planos, porque o IRS é um imposto anual que se aplica à totalidade do rendimento que uma pessoa recebe ao longo do ano, de janeiro a dezembro, e isso significa que as taxas que o Parlamento aprovou agora vão ser aplicadas apenas, digamos assim, é um apenas subjetivo, e já explico porquê, quando em 2026 a autoridade tributária for fazer o cálculo final do IRS sobre justamente a totalidade dos rendimentos ganhos até dezembro deste ano. E as taxas que se vão aplicar vão ser aquelas que estiverem em vigor no dia 31 de dezembro de 2025. Okay. Isso significa que não se aplicarão as taxas que estavam com que nós começamos o ano e aquelas que estavam previstas nessa altura no Código do IRS, mas sim aquelas que foram agora aprovadas. Mas se apenas esse cálculo acontecerá em 2026, porque é que nós dizemos que os contribuintes vão sentir já a partir de agosto este desagravamento? Com as tabelas de retenção, não é? Exatamente. Porque, para além de uma alteração das taxas gerais do IRS na lei, ou seja, no Código do IRS, o Governo, justamente porque essa alteração, decide uma outra mudança, que são os valores que nós descontamos mensalmente nos salários e nas pensões todos os meses. E essas alterações que o Governo aprovou nesta última semana, através de um despacho, vão entrar em vigor já no dia 1 de agosto, e que significa que os salários e as pensões que serão processadas no próximo mês terão em conta estas novas taxas. Mas diz uma coisa, Pedro, isto pode fazer a confusão a algumas pessoas, que é, portanto, as tabelas de retenção na fonte, na prática, digamos, é uma tabela onde está uma taxa que o meu patrão vai utilizar para me descontar uma parte do meu salário todos os meses, mas o Governo desta vez não publicou uma tabela de retenção, publicou 2 tabelas de retenção. É isso, não é? Exatamente, publicou 2 tabelas por uma razão. Porque entendeu que
era necessário, à semelhança do que aconteceu ano passado, quando também houve uma redução do IRS a meio do ano, que era necessário refletir, no fundo fazer retroagir aos meses de janeiro a julho os efeitos desta alteração. E por isso aplicou duas tabelas. Umas que se vão aplicar em agosto e setembro, que tem uma redução especialmente, uma taxa especialmente mais baixas, justamente para refletir aquilo que foi retido, entre aspas, a mais de janeiro a julho, porque essas taxas das tabelas de retenção na fonte estavam desajustadas da realidade que, entretanto, surgiu com a aprovação no Parlamento deste desagravamento. E depois haverá outras taxas em outubro, novembro e dezembro, que o Governo diz que refletirão, no fundo, a descida normal das taxas com a alteração que foi aprovada no Parlamento. Portanto, haverá, num primeiro momento, a compensação do efeito da retroatividade e depois, no fundo, as taxas entramos numa normais. normalidade, mas apesar de tudo com taxas mais baixas do que aquelas que são aplicadas hoje em dia. Exatamente, ou seja, em outubro, novembro e dezembro, as taxas vão ser mais altas do que aquelas que se aplicarão em agosto e setembro, mas mais baixas do que atualmente. Olhando, por exemplo, eventualmente aqui para um caso concreto, tu consegues, por exemplo, dar-nos um exemplo concreto de uma pessoa que, sei lá, ganha à volta de, vamos pôr, 1.500 euros brutos por mês. Essa pessoa, quanto é que vai pagar menos ou descontar menos de imposto por mês? Sim, é possível, comparando no fundo as três tabelas, as que se aplicaram de janeiro a julho, as que vão aplicar de agosto a setembro e as que se aplicarão de outubro a dezembro, fazer aqui uma comparação e justamente ver como é que esse efeito se sente num salário líquido. Podemos justamente ver aqui o caso de um trabalhador por conta de outrem que tenha um salário bruto de 1.500 euros. E vamos simular a situação de um trabalhador solteiro e sem filhos, porque as situações variam, as tabelas têm previsões diferentes para quando um trabalhador é solteiro e tem 1 ou 2 dependentes ou mais filhos, e quando é solteiro, quando é casado com alguém que tem rendimentos ou com alguém que não tem rendimentos do trabalho. Fazemos o caso mais simples, mais simples. O solteiro sem filhos e que um salário bruto de 1.500 euros. Portanto, neste momento, de janeiro a julho, em cada um dos meses, uma pessoa retinha 186 euros de IRS por mês. E no mês de agosto e no mês de setembro, em cada um desses meses, só entregará 8 euros de IRS. Portanto, é uma descida substancial de 178 euros. Exato. O ganho líquido são 178 euros. Mas depois, no período a seguir, a pessoa volta a reter um valor mais alto. E nessa altura vai reter... Cá de ser um bocadinho menos do que os 178. Exatamente. Nessa altura vai reter 181 euros, em vez dos 186 que retinha até julho, mas muito mais do que os 8 euros que retinha, que vai reter agora em agosto e setembro. Mesmo assim ainda é um valor relativamente simpático. A partir de outubro, não é? A partir de outubro, sim. Mas depois Força. É preciso ter em conta que em 2026, quando a pessoa for fazer a liquidação do IRS, sim, fará o acerto. pode haver ali um acerto. Também era uma pergunta que eu tinha aqui para ti. Antes, eu ia-te perguntar outra coisa, que é se esta baixa de IRS, portanto de impostos, vai apanhar toda a gente ou eventualmente os contribuintes, sei lá, os mais ricos, eventualmente podem ficar de fora? Este desagravamento pouco fiscal... falavas na questão do 8º escalão e davas a entender que mesmo quem não estivesse, ou seja, quem estivesse no 9º escalão, que é o último, eventualmente também poderia ser beneficiado, não era? Exatamente. Ou seja, este desagravamento abrange todos os contribuintes que já pagam IRS, incluindo os do 9º escalão. Apenas podemos dizer que não abrange os contribuintes que têm salários mais baixos até ao salário mínimo, ou melhor, o salário mínimo, porque esses já não pagam IRS e, portanto, já não pagam imposto. Naturalmente, em relação a esses, não há uma alteração da taxa e esses são os únicos que não têm, que não sentirão uma diferença nem no valor anual do IRS, face às taxas que já estavam previstas em janeiro deste ano, nem sentem agora uma diferença no salário líquido nos próximos meses. Por isso é que há alguns partidos políticos e alguns fiscalistas que até dizem que, do ponto de vista, se calhar, de justiça social, se calhar a opção às vezes podia ser mais correta, se calhar, por exemplo, mexer no IVA,
porque, digamos, é um imposto que apanha, digamos, ricos e pobres da mesma maneira, porque toda a gente vai às compras, vai ao supermercado, enquanto o IRS, portanto, baixando, naturalmente só vais beneficiar quem já paga IRS, porque quem não paga vai continuar a não pagar, portanto, estas descidas não nos dizem absolutamente nada, mas isto, obviamente, é uma discussão política que também no Parlamento fez aqui alguma... Os deputados gastaram algum tempo a discuti-la. Outra pergunta que eu tinha para ti, Pedro. Portanto, ajuste nas tabelas de retenção. Tu falavas há pouco na questão do reembolso, ias começar a falar nisso e eu interrompi-te. Nesta altura, há algumas pessoas com algum receio que, eventualmente, ao ter esta borla fiscal, sobretudo esta borla fiscal mais acentuada nos meses de agosto e setembro, isso poderá ter uma contrapartida que é eventualmente a possibilidade de no próximo ano o nosso reembolso ser um bocadinho mais baixo do que o habitual, ou haverá alguns casos em que se calhar algumas pessoas que hoje em dia recebem um reembolso poderem ter eventualmente de vir a pagar impostos, não é? Exatamente, ou seja, poderão passar-se essas duas situações distintas. À semelhança do que aconteceu este ano relativamente ao IRS de 2024, algumas pessoas podem, no momento do acerto do imposto, ter de entregar IRS ao Estado. Isso não significa que estejam a pagar mais imposto. Significa apenas que o acerto, o resultado do acerto é que têm de entregar naquele momento o imposto que está em falta. Exato. Porque já em 2024 também houve uma redução do IRS e agora em 2025, como dissemos, haverá uma nova descida. Mas há muitas pessoas que acabam por utilizar este valor do reembolso anual, portanto, que normalmente recebem, depois de entregar a declaração de IRS em cada ano, com uma espécie de poupança forçada. De pé de meia. De pé de meia, que depois acabam por utilizar muitas vezes para aquelas despesas, tipo, às vezes férias, às vezes o seguro do carro, às vezes a compra de material dos miúdos que vão para a escola. Por isso é que, se calhar, é preciso ter algum cuidado no sentido de, não recebendo um reembolso tão grande ou prevendo não receber um reembolso tão grande, se calhar poderia ser... poderia fazer sentido do ponto de vista financeiro usar, se calhar, parte desta benesse fiscal deste ano para fazer também alguma poupança, precisamente para quando chegarmos no próximo ano, termos esse pé de meia, que normalmente é o Estado que nos dá, quer dizer, nos devolve aquilo que é nosso, mas o Estado nos guarda esse dinheiro, mas este exercício de poupança agora, se calhar, tem que ser feito pelo próprio contribuinte. Aí é uma questão pessoal que caberá fazer a cada contribuinte, obviamente. O que podemos dizer é que se antecipa que algumas pessoas, de facto, poderão, no próximo ano, ter de entregar IRS ao Estado no acerto do imposto. A consultora PwC fez para a luz algumas simulações em que justamente verifica, em situações simples... Quem é que pode ter de... Quem é que terá, se as pessoas receberão um reembolso ou se terão de pagar imposto. Terão de entregar imposto, assim é mais correto analisar a questão. E relativamente ao que se passou em 2024, verifica-se que alguns contribuintes terão de entregar, de facto, ou continuarão a entregar IRS nesse momento do acerto, mas um valor mais baixo do que no ano anterior, noutros casos um valor mais alto, e em menos situações que haverá reembolso. Por exemplo, um exemplo prático, um trabalhador, mais uma vez solteiro e sem filhos, que ganhe 950 euros por mês, este ano, ou seja, relativamente a 2025, mas no IRS, cujo acerto é feito em 2026, terá de entregar 76 euros de imposto. Quando no ano anterior, em 2024, relativamente ao IRS de 2024, tinha entregue 108 euros. Portanto, há aqui uma diminuição do valor a entregar em 32 euros. É preciso dizer que isto são simulações em casos muito simples, por exemplo, em que se assuma que um contribuinte apenas conseguiu deduzir no IRS 250 euros relativamente às deduções às despesas gerais e familiares e não tem, por exemplo, em conta despesas de educação, saúde e outros encargos com imóveis, eventualmente. Porque aí a poupança poderia ser maior. Pode ser maior e pode até significar que, em vez da pessoa ser chamada a entregar IRS ao Estado, receba de facto um reembolso. E, portanto, é preciso ter em consideração estas ressalvas que, de facto, influenciam o resultado final. E por isso é que, mais uma vez, o imposto é único e pessoal.
Pois, mas isso também, pronto, já tinha acontecido o ano, ou seja, aconteceu este ano, o ano passado também, no final do ano passado, houve uma baixa, se calhar não tão acentuada de impostos, e houve um ajuste da tabela de retenção, e este ano, digamos, na época normal de receber o reembolso, muitas pessoas acabaram por ser surpreendidas, ou por um reembolso menor, ou por eventualmente terem mesmo de pagar. Portanto, isso vai repetir-se no próximo ano. Pronto, é importante as pessoas terem essa noção e estarem alerta e contarem com isto. Outra pergunta que eu acho que é muito relevante nesta altura tem a ver com a questão dos pensionistas. Esta baixa, portanto, do IRS aplica-se, portanto, aos contribuintes que estão ativos no mercado de trabalho, mas também aplica-se, imagino eu, aos pensionistas, aos reformados. Exatamente. Este desagravamento é transversal e aplica-se aos rendimentos que são tributados pela tabela do IRS e, portanto, aos rendimentos do trabalho, aos salários e também às pensões dos pensionistas, sim. No caso dos pensionistas, já agora, estava-me aqui a lembrar, eu recordo que os pensionistas não tem a ver necessariamente, isto não tem necessariamente a ver com o IRS, mas acaba por ir lá dar, que tem a ver com a questão do bónus extraordinário que eles vão receber em setembro. Portanto, estamos a falar de um bónus extraordinário pode variar entre 100 a 200 euros, para pensões até, creio eu, 1.500 euros, cerca de 13 reais. O que eu te perguntava é, já se sabe nesta altura qual é que é o tratamento fiscal que este bónus extra vai ter? Ou seja, este bónus de 100 a 200 euros também vai pagar impostos? A resposta é sim e não. E porquê? Mais uma vez, por causa da diferença entre o tratamento mensal e o tratamento anual do imposto. Portanto, vamos primeiro ao tratamento mensal. Em setembro, quando os pensionistas receberem este suplemento, não vão fazer qualquer retenção de IRS, porque o Governo, no decreto-lei que aprovou justamente este bónus, previu de forma explícita que o suplemento não está sujeito a retenção na fonte. Portanto, o valor... mensalmente recebe, vamos imaginar que os cheques são 200 euros, portanto recebe esse dinheiro de uma forma líquida, recebe a totalidade do cheque de 200 euros líquidos, que virá pago no mesmo dia em que lhe é paga a pensão do mês de setembro. Isso mesmo. Depois, anualmente, no tratamento, no cálculo anual do IRS, este valor, estes 200 euros vão somar-se à totalidade, à restante soma da pensão e vão contar para o cálculo do IRS, porque eles são considerados de rendimento que é sujeito a IRS. E, portanto, contra para o agora, bolo total. É um valor relativamente baixo face à totalidade da pensão pode não mudar muito. Pode não mudar a taxa que se aplica, a taxa efetiva de IRS. Uma última pergunta que eu tinha para ti, Pedro, ainda sobre o IRS. Além desta descida que tivemos até agora a falar de 500 milhões de euros, que foi decidida este ano, os deputados também acabaram por se comprometer na altura da votação na especialidade com uma baixa adicional de IRS no orçamento do Estado para 2026. Portanto, isto quer dizer na prática que, além desta descida que tiveste agora a falar, não é, neste podcast, quer dizer que eventualmente a partir de janeiro ainda vamos ter, digamos, impostos ainda mais baixos. É isso? Exatamente. Porque o Governo, ou melhor, o Parlamento, à boleia de uma proposta apresentada pelas bancadas do PSD e do CDS para ir ao encontro de uma iniciativa do Chega, vincularam o Governo a apresentar no Orçamento do Estado para 2026, que será conhecido em outubro, uma norma que volta a alterar a tabela do IRS para descer as taxas do segundo ao quinto escalão em mais 0,3 pontos percentuais. E significará que a tabela voltará a sofrer alterações e, em janeiro, previsivelmente, o Governo irá ajustar novamente as tabelas de retenção na fonte para refletir esse desagravamento. Mesmo que assim não fosse, o Código do IRS já obriga o Parlamento a rever os valores que definem cada um dos limites dos escalões do IRS e, portanto, mesmo que não houvesse um desagravamento fiscal nas taxas... Ele era obrigado o Governo era obrigado a fazer a atualização automática dos escalões. Automática dos escalões e, naturalmente, isso levaria a uma alteração das tabelas de retenção na fonte, que há sempre no início de cada ano. Portanto, em janeiro, ficaremos a saber qual será o efeito do desagravamento direto nos salários e nas pensões. Ok. Boas notícias para 2026 também. Pedro, obrigado por nos ajudares a perceber
todas estas mudanças, e que são muitas, e às vezes não são fáceis de perceber. Creio que conseguimos tocar nos pontos essenciais das alterações que estão a caminho. Despeço-me de todos e aproveito já agora para dizer que este podcast Luz à Extra vai agora fazer uma pequena pausa durante o mês de agosto, mas regressamos depois em setembro com novos convidados e com novos temas. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.